Fala, galera! Professora Tabita aqui com você, querido aluno. Seja muito bem-vindo para mais uma aula de ciência do 6º ano. Bora comigo? E nessa aula, a gente vai falar sobre duas estruturas importantíssimas quando a gente fala nessa questão da diversidade dos seres vivos, tá? A gente está falando de uma estrutura que todos os seres vivos vão ter, certo? Que é a unidade celular. Porém, a gente tem dois tipos de células distintas. E essas células vão estar separando ou identificando grupos de seres vivos distintos, tá certo? Então, a gente vai ficar de olho porque tem muita coisa para a gente ver nessa aula. Vamos embora? Vem comigo. Olha lá. Nós vamos falar então sobre seres vivos, essa é a parte 3, tá bom? Dos seres vivos. Nós vamos falar sobre a célula procariota, isso mesmo, e a célula eucariota em relação à célula animal, porque na célula eucariota nós vamos ter tanto animal quanto vegetal. Então vamos dar esse mergulho nessas informações que nós temos na aula de hoje. Galera, olha só, aqui eu vou mostrando para vocês algumas formas de seres vivos. Sim, são seres vivos, sim, tá? E aí a gente tem o que aqui, ó? Lá em cima temos organismos que são chamados unicelulares. Por que unicelulares? Porque eles apresentam uma única célula. Muito bem. E aí, nessas imagens, a gente está vendo um grupo de seres vivos que são procariontes. Por que eles são procariontes, professora? Porque eles possuem uma célula procariota, que é o que nós vamos estar estudando nessa aula. E aqui a gente tem vários tipos de organismos unicelulares procariontes, o formato, na verdade, desses organismos. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando das bactérias, exatamente. E aqui a gente tem umas que são espiraladas, tem umas que na forma de bacilo, nas formas de cocos, nas formas de espirilo, tá bom? Então, as bactérias, assim como as cianobactérias, assim como as arqueobactérias, são organismos que estão presentes nelas as células eucariota. E que tipo de célula é essa, professora? Porque só esse grupo vai ter essa unidade celular. Vamos lá? Então, o que elas têm em comum, tá? O que tem em comum? Olha lá a carinha de pensativo, de curioso, que eu sei que você também está. São seres unicelulares e procariontes, ou seja, possuem a célula procariota, como a gente está definindo para você. Você está curioso para conhecer essa célula procariota? Você já sabe como é que é a unidade celular dela? Então, vamos conhecer? Olha lá. A célula procariota é essa célula aqui, um dos exemplos, tá? Esse é o exemplo básico que nós vamos ter em relação às células procariota. Olha só. Então, aqui na célula procariota, você tem, tá? Estruturas que vão compor a célula, que vão compor a unidade celular desse ser vivo. Eles são microscópicos, certo? Nós tivemos já uma aula sobre microscópio, né? Sobre a importância, a descoberta, né? Desse mundo microscópico, e as bactérias estão aí inseridas neles. E aí a gente viu que existem organismos muito mais, ou agentes, né? Infecciosos menores do que as bactérias. Quem são? Os vírus, muito bem. Lá, a gente viu que esses vírus não vão ter unidade celular, mas aqui a gente está vendo as bactérias que possuem essa célula. O que a gente consegue destacar aqui nas bactérias? Essas estruturas, né, que são, deixa eu colocar a canetinha, essas estruturas que são os filamentos, né, os flagelos, que auxiliam na forma de locomoção desses organismos. Nós temos os pilos, esses pequenos, né, fiozinhos aqui ao redor desse organismo. A gente sabe que, lembra também que as bactérias, gente, elas são vistas ao microscópio óptico, tá? Então, aqueles microscópios que a gente usa nos laboratórios da escola, nos laboratórios que você vai fazer os exames de sangue, de fezes, enfim, você utiliza esse microscópio. Os vírus só podem ser observados ou com microscopia de varredura ou eletrônico, tá bom? Mas vamos seguindo.
E aí a gente tem o quê? Ó, uma parede celular, tá? Essa parede celular, ela tem uma constituição diferente do que nós vamos ter no grupo dos vegetais, que também vai ter uma parede. Essa parede aqui ela é feita de peptidoglicano, é uma constituição química diferente. Então, dentro nós vamos ter o quê? Essa parte amarelinha todinha vai ser o citoplasma dessa célula. Então, presta atenção. De fora para dentro, a gente vai ter a parede celular, nós vamos ter uma membrana plasmática, certo? E nós vamos ter dentro dessa membrana plasmática aqui, dentro dessa membrana plasmática, nós vamos encontrar o quê? O citoplasma. Nesse citoplasma, nós vamos ter o nucleóide. Eita, que o bicho quando toca, passa. O nucleóide é aquela região onde você vai encontrar as substâncias que vão estar compondo, então, o material genético dessa célula. Além do nucleóide, você vai ter também o plasmídio, que é esse pontinho vermelhinho aí, que é um DNA circular presente nas bactérias, nos procariontes, tá bom? E como organela não membranosa, as procariotas só vão ter ribossomos, certinho? Há presença aí também de mesossomos, tá aqui esse ponto, mas esse ponto é só mesmo para o mesossomo, é só um processo de invaginação aí da membrana plasmática dessa unidade celular, das bactérias, tá bom? Vamos seguindo? Então, como características, nós vamos ter que a célula procariota ou os organismos procariontes, eles não apresentam um núcleo. Vocês viram que a gente falou de nucleóide, mas nucleóide é a estrutura que está interna àquelas células que têm núcleo. As procariotas não têm núcleo, tá bom? A ausência dessa carioteca, que no caso é a membrana celular, presente no outro grupo de células, não na célula eucariota. Possui um material genético, que é o DNA circular, chamado de plasmídio, além do que é o DNA bacteriano, que está ali junto com o nucleóide, tá certo? Presença de ribossomos para realizar o quê? Síntese proteica. Então, como a proteína é uma organela, uma molécula orgânica fundamental para todos os seres vivos, o ribossomo já vai estar presente aí nesse grupo de seres vivos, no caso das moneras, das bactérias, né? Para constituir, então, a produção de proteínas. Perfeito, galera? Vamos seguindo. Mas quais são os organismos procariontes? No início, quem prestou atenção, eu comentei, não foi? Então, olha só, a gente tem as cianobactérias, sim, dentro desse grupo de organismos que vão ter essa célula do tipo procariota, tá bom? Aqui a gente vai ter, então, ó, a questão do DNA, né, da cianobactéria, esse ponto vermelhinho, pontinhos dispersos pelo citoplasma, que são os ribossomos. Aqui, a gente tem um detalhe diferente das bactérias, que é a membrana com clorofila, tá bom? Ali tá com clorofila, tá errado ali, é com clorofila. Então, essa unidade circular, onde você vai ter a clorofila, vai permitir que as cianobactérias façam o processo de fotossíntese como os vegetais, exatamente. Então, quando a gente está falando sobre o início do processo evolutivo dos seres vivos, a gente também fala dessa questão aí de alguns organismos que iniciaram o processo de desenvolvimento dos seres vivos. As cianobactérias estavam ali presentes e elas realizavam esse processo também liberando oxigênio para a atmosfera, tá? Ok? Vamos seguindo? E aí a gente tem também as bactérias, e aí a gente tem vários formatos, tá bom? Então as bactérias, assim como as cianobactérias, vão ser organismos vivos que vão apresentar a célula eucariota. E aqui a gente está ilustrando para vocês os tipos, presta atenção, os tipos de bactérias, tá bom? Então nós vamos ter bactérias dos tipos Coccus, essa canetinha é uma benção. Aqui, ó. Do tipo Coccus, Streptococcus, como eles estivessem enfileirados, né? E como cachinho de uva, os Staphylococcus, tá? E no formato de bacilos, como por exemplo aquele que vai causar a tuberculose, é uma bactéria do tipo bacilo, tá?
Aí a gente tem o vibrião, parece uma vírgulazinha. Nós vamos ter também uma forma espiralada. Essa forma espiralada, essa forma espiralada que vai estar presente aí em outras doenças, como aquelas que vão ser acometidas no processo de enchente pela urina do rato, tá bom? Vamos seguindo? Olha lá, agora a gente vai começar a falar sobre a célula eucariota. Então, o que tem de diferente da célula procariota, que a gente viu que não possui núcleo, não possui carioteca, mas tem material genético, ali o nucleóide, né, compondo, e tem um plasmídio, perfeito. Aqui na célula eucariota está presente em todos os organismos eucariontes. Que organismos são esses, né? E, portanto, corresponde aos seres vivos dos reinos protista. Anote aí, por favor, quem são os organismos vivos que vão apresentar, então, a célula eucariota. Os que estão dentro do reino protista, dentro do reino fungi, dentro do reino plantae e dentro do reino animalia, tá bom? Então, nós temos 4 grupos muito grandes, muito distintos. Somente vai ficar fora o reino monera. Quem vai estar lá dentro do reino monera? Os organismos que têm a célula eucariota, que são as bactérias, cianobactérias e as arcobactérias, que você estuda mais lá para o ensino médio, tá bom? Vamos seguindo. E aqui a gente trouxe uma imagem de cada um para representar, só para lembrar você, que eu sei que você sabe. Então, aqui a gente tem os vegetais, o reino plantae. Nós temos os animais. Aí, olha que lindinho, ele tá dando um tchauzinho para você, tá, galera? Que gatinho, bonitinho. E aí, a gente tem aqui, ó, os fungos. Aqui a gente tem um fungo do tipo cogumelo, tá? Mas tem vários tipos de fungos, leveduras, bolores. E a gente tem aqui acima um protozoário, que no caso é uma ameba, que nesse exemplo aqui, ela tá já praticamente se alimentando, tá? Projetando o que a gente chama de braços, né, ou pés, projetando os pseudópodes, que essa é uma habilidade dentro do reino protista para esse grupo, no caso das amebas. Perfeito, galera? Então, a gente já conheceu quem são esses que vão possuir esse tipo de célula. Agora, vamos conhecer um pouquinho como que é a estrutura dessa célula eucariota. Perfeito? Vamos lá? Então, como características principais, prof, o que eu tenho? Eu peço que você anote aí, tá bom? Pega um cantinho no seu caderno aí e faça suas anotações. Então, olha só. Essa célula é uma célula de maior complexidade, vocês vão visualizar e vão descobrir por que ela é mais complexa. A presença de 3 estruturas básicas da célula. Então, a gente tem uma membrana plasmática, esse MP é membrana plasmática, tá, galera? Nós vamos ter citoplasma e nós vamos ter o núcleo, ou seja, presença de uma carioteca, membrana que envolve esse material genético. E nós vamos ter várias organelas também presentes nesse citoplasma. Então, membrana plasmática, citoplasma, núcleo são as unidades que vão compor uma célula eucariota. Na célula procariota, a única coisa que vai estar ausente? A membrana nuclear, ou a carioteca. Perfeito? E as organelas também, porque só tem ribossomos. Vamos seguindo. Mas será que existe vários tipos de células eucariotas? A gente viu quando a gente falou sobre célula procariota, que a gente tem vários organismos, né? No caso, bactérias, que tem vários tipos, vários formatos. E nós vamos ter também as cianobactérias, ok. 2 grupos de seres vivos que têm essa célula procariota. No grupo das eucariotas, a gente viu que tem vários reinos, com uma diversidade também de seres vivos dentro deles, que vão ter essa célula eucariota. Mas será que tem uma diferença de uma célula eucariota para outra? Será que existe mais de um tipo? Quantos tipos? Então, olha só. Quando a gente fala de célula eucariota, a gente vai visualizar uma célula animal e também uma célula vegetal. Mas vamos conhecer primeiro a célula animal. Então, visualmente, ela é bem mais complexa. Se eu pedir para você fazer uma célula de uma bactéria, você vai desenrolar muito mais fácil. Se eu pedir para você fazer uma célula eucariota animal, você vai ter um pouquinho mais de dificuldades. Mas aqui nessa ilustração a gente tem os pontos básicos, tá? As estruturas básicas que vão estar presentes então na célula eucariota animal. Olha o formato dela.
Gente, o design dela, normalmente a gente faz assim redondinha, tá? Mas ela não é tão redondinha, ela tem flexibilidade, tá? Ela tem movimentos. Então, inicialmente a gente tem aí, ó, de fora para dentro, a membrana plasmática, que é o que vai dar delimitação dessa célula, tá? E abrigar, então, o citoplasma com todas as estruturas presentes nele. Nós vamos ter, então, o citoplasma, que tem uma consistência gelatinosa, e aí dentro nós vamos ter o citoesqueleto, né, formado por microtúbulos de proteínas, para colocar e organizar. É igual aquelas gavetas, aliás, um armário que você tem várias gavetas, que você tem estruturas dentro da gaveta para colocar cada coisa no cantinho, um pazinho de meia, as suas cuecas, as suas calcinhas, nem sei. Aí o que você vai separando dentro da gaveta. Então, o citoplasma, com a presença do citoesqueleto, ele faz mais ou menos isso, organiza cada coisa no seu lugar, tá? O núcleo, que vai ter o material genético, a carioteca, que envolve esse núcleo, protege, né? Nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso, que você pode observar que está bem pertinho aí do núcleo. Por que ele é rugoso, professora? Porque ele tem várias estruturas, né, presas à sua parede. Aí, no caso, são os ribossomos, os pontinhos vermelhos. Se caneta pegar, será ótimo. Tá bom? Outra situação aí é o retículo endoplasmático liso. Esse retículo endoplasmático liso, ele está um pouquinho mais afastado, então ele vem depois do retículo endoplasmático rugoso. Eles vão ter funções distintas. Então, uma das funções do retículo endoplasmático rugoso é armazenar, empacotar e produzir proteínas, que a gente viu que é importantíssima. O retículo endoplasmático liso, ele já vai produzir um outro grupo de substância orgânica, que são os lipídios, tá bom? E aí a gente também tem o complexo de Golgi, são bolsos ou sacos empilhadinhos uns sobre os outros, que apresentam uma face voltada para o núcleo, essa face aqui, e a face voltada para a parte externa, né, que a gente chama de face cis e face trans, tá? Por quê? Porque ela vai produzir vesículazinhas. Essas vesículas podem liberar substância para a parte externa aqui, ó. Oh, pai querido. Essas bolsinhas aqui. Ou você vai ter a formação dos lisossomos também, tá? Olha lá. Complexo de Golgi. E aí aqui em cima nós temos as mitocôndrias, que são responsáveis pelo processo de respiração celular, tanto na célula animal, como a gente vai ver também na célula vegetal, tá? E aí os ribossomos, que são essas unidades que a gente sabe que auxiliam aí no processo de sintetização de proteínas. Aqui embaixo, saindo como uma vesícula desse complexo de Golgi, nós temos a formação dos lisossomos, que vão digerir, tá, partículas que não são mais necessárias para as células, e aí você vai ter o processo de defecação também celular, tá bom? Liberação daquilo que não é mais necessário. E aí você tem o parzinho de centríolos que se duplicam no processo de divisão celular das estruturas celulares. Agora a gente vai conhecer também a célula eucariota vegetal. E aí, como algumas organelas são comuns, tanto a célula animal quanto a célula vegetal, de algumas unidades eu não vou falar mais, eu vou falar aquilo que está diferenciando, tá bom? Então, aqui na célula vegetal eucariota, o que a gente tem? Um grande vacúolo, olha aqui. Esse vacúolo, tá? Ele vai fazer o controle osmótico nessa célula vegetal. Ele vai... O que é o controle osmótico, professor? É o controle hídrico, porque essa célula vai absorver água, e aí, para ela absorver essa água, você vai ter um local de armazenamento, que é nessa vesícula. Não só água, mas também sais minerais, tá bom? Vão estar presentes ali. Outras substâncias também. E para que essa célula não se rompa, ela tem um revestimento a mais, que é a parede celular. A parede celular vai ser como se fosse o muro da casa. O citoplasma, as paredes a membrana plasmática, as paredes da tua casa. Então, você tem um muro, a parede celular, e tem as paredes da sua casa, que é a membrana plasmática, tá? Vai pensando assim. E aí, as coisinhas que estão dentro, as unidades que estão dentro delas são as organelas, tá bom? Então, na célula vegetal eucariota, você tem de diferente os cloroplastos, esse ponto verde bem grande aí, que vai realizar o processo de fotossíntese, a presença do vacúolo
e a presença do aparelho celular. São as 3 unidades que você tem de diferente em relação à célula eucariota animal e vegetal. Olha aqui para mim. Então, a gente viu as diferenças, quem tem a célula procariota, quem tem a célula eucariota e os grupos que a detêm, as principais características. Tá bom, galera? Então, a gente fica aqui, eu vou te aguardar para a próxima aula. Beijo, tchau, tchau!